palavra do Senhor. Obrigado pelo cuidado, pastor Wilson, Reginaldo e João. Obrigado pelo cuidado dos amados e que os irmãos realmente estejam orando por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra para pregar e fazer notório o Evangelho com ousadia no meu coração, como me cumpre fazê-lo. Eu queria que vocês não me estranhassem. Porque certas coisas, irmãos, para o bem de vocês, eu não posso tolerar. Certas coisas eu não vou fazer conta delas. Mas certas coisas eu tenho que enfrentar e enfrentar com toda a força. Então tem coisas que eu vou falar daqui de cima e que muitos vão se assustar. Não hoje vai ser um pouquinho mais de óleo, né? Um pouquinho menos de cajado, mais óleo, né? Mas tem dias que eu vou ter que falar para vocês coisas sérias e vou ter inclusive que denunciar coisas daqui de cima, como eu fiz domingo passado, por exemplo. Eu tenho que denunciar. Eu não posso deixar que vocês pensem que tudo é cristianismo. Nem tudo é cristianismo. Nem todos os que falam sobre o nome de Jesus falam da parte dele. E eu, como pastor, vou ser responsabilizado por Deus, por ter ou não alertado vocês. E eu vou fazê-lo, porque a mim me cumpre fazê-lo. Então, não esperem de mim ser um pastor muito sedoso. Eu sou o Paulo Berbel, tá? Eu sou filho da Dona Maria e do seu Joanico, não tem jeito. E Deus vai me usar como ele sempre, como ele sabe que os meus limites, eu estou melhorando, aos pouquinhos estou melhorando. Eu vou ficar mais ou menos, até eu ir para a glória eu vou ficar mais ou menos. Aí ele me transforma, eu vou ficar bom. Mas vamos lá, já falei demais, vamos lá. 1 Timóteo, nós vamos conversar hoje sobre conservando a boa consciência. Esse assunto é extraordinário. Eu falei dele há uns 6 anos atrás com vocês, mas a igreja vai se renovando e a gente precisa voltar a alguns assuntos. Se bem que eu não me lembro o que eu falei lá atrás, exatamente o que eu falei. Então quem ouviu vai ouvir um outro sermão, com certamente uma outra abordagem, porque naquela época eu nem registrava os meus sermões como faço hoje. Né? Você vê que eu estou trabalhando mais, né? Agora estou registrando tudo, estou escrevendo tudo. Em outubro, ore por isso, em outubro, se Deus permitir e nos agraciar, estará saindo um livro lindo para crianças, de nossa autoria e com ilustrações da Fernanda Moro, da missionária Fernanda Moro. Ela agora já está na parte de ilustrações. Estão lindas as ilustrações, irmãos, lindas. E nós vamos fazer, então, para crianças, que os pais já entendem histórias, né, que os pais contam, e crianças e pré-adolescentes que podem ler também a história. É uma história muito bonita que acontece. Bom, depois vocês compram o livro, vocês também lêem, vai ser legal. Então, orem por isso. Orem por isso. Algumas famílias já leram, já dei para algumas famílias lerem. Fugiu o nome. A Lucilene, ela leu numa classe, numa sala de aula, lá no Água Viva, duas salas de aula, né? E a molecada gostou muito. Então você se prepare para dar de presente do Dia das Crianças, ou talvez até de Natal, livros de uma história de criança. Depois ele terá continuidade. A primeira que eu escrevo, não é a primeira história que Deus me dá para crianças, mas é a primeira que eu escrevo. Foi um desafio que me foi dado pela Fernanda. Ela falou, escreve uma história para crianças e eu faço ilustração para o senhor. Aí eu escrevi, na época ela não pôde fazer porque ela estava grávida, mas agora ela já está com o filhinho nos braços e tudo mais. Eu falei para ela, ilustração até julho, porque eu quero trabalhar nisso aí e nós vamos... Então a igreja vai ter uma história para crianças da igreja e vocês vão ver que foi de Deus mesmo, ficou muito boa e é uma história boa para evangelização. É uma história boa para evangelizar crianças e adultos também. Amém, irmãos?
Então vamos aí para Timóteo. Hoje nós vamos conversar sobre conservando a boa consciência, como eu já disse a vocês. Se você olhar aqui em cima, você vai ver os textos aqui, olha, aqui em cima do teu estudo. Nós vamos aí conversar texto por texto. Primeiro vamos ler o texto de Timóteo, sempre vamos nos manter em Timóteo. Timóteo capítulo 1, versos do 18 ao 19. Ou 18 e ou 19. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo a profecia já proferida a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E aí ele denuncia os caras, dá nome aos bois. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo escreve 2 cartas para Timóteo. Timóteo foi tirado muito cedo de casa. Timóteo era filho de uma judia e de um grego. E ele aprendeu as escrituras com sua avó, com sua mãe, e ele se converteu a Cristo, e Paulo começou a discipulá-lo, a cuidar dele. E Paulo então o chamou para andar com ele. Paulo então começou a levar Timóteo para todos os lugares, levou ele para Jerusalém, e como ele era filho de pai grego, ele não havia sido circuncidado, Paulo circuncidou ele para que não houvesse ninguém lá em Jerusalém que falasse, o menino, ele é gentil, ele não pode entrar no templo, ele não é circuncidado. Então Paulo já circuncidou ele e levou ele para o templo, para ele estar junto com a igreja do Senhor lá, porque a igreja ia ao templo, eles eram todos judeus, mas Timóteo era um mestiço, ele era filho de uma judia com um grego. Timóteo, muito novo, começou a pastorear uma igreja, e como eu disse aqui, ser pastor é uma coisa complicada, porque você é o primeiro, você é o primeiro da fila a tomar as pancadas. Você está apanhando lá em casa, irmão, você pensa que o pastor não está passando luta. Se a autoridade do pastor está sobre você, você pode ter certeza que o pastor está apanhando enquanto você apanha também. De alguma forma, aquilo que está te atingindo, vai atingir o pastor. E em toda a igreja, tem os crentes e tem aqueles que precisam se converter ainda. Toda a igreja é assim. E naquela igreja que Timóteo dirigia, também tinham as pessoas crentes e tinham as pessoas que não eram muito crentes. E esses não muito crentes gostavam de perturbar Timóteo. Timóteo vivia gastando tempo com eles e a coisa não andava, a coisa não caminhava. Timóteo começou a ficar doente. Timóteo começou a ter problemas de saúde. E tenho certeza que Paulo poderia orar pela cura dele. Paulo tinha fé. Timóteo era um homem de fé. Mas às vezes as nossas doenças não são questão de falta de fé ou de não orarmos com fé. É uma questão de hábitos e comportamentos. É uma questão de erro recorrente. Então a gente vai fazendo as mesmas coisas, né? Você usa aquele sapato torto e depois você está com um problema na coluna, você não sabe por que é. Aí você pede para Deus curar, mas continua andando com o sapato torto, você vai continuar com problema na coluna. Quer dizer, é um problema recorrente. Não adiantava orar pela cura de Timóteo, e Timóteo está dentro daquele caldeirão de problemas, dentro daquele caldeirão de conflitos. Então Paulo falou para ele, toma um pouquinho de vinho com água que vai fazer bem para as suas constantes dores de estômago, Timóteo. Mas Paulo também dá outras informações para Timóteo, outras dicas para Timóteo. E uma das dicas que Paulo dá, por Timóteo enfrentar tanta luta, lá na frente ele vai dizer, olha, procura Timóteo, busca você ser aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E quanto àquilo que eu te ensinei, você procura no meio de vocês homens fiéis, quer dizer, não fica tratando com qualquer um. Procura homens fiéis que sejam idôneos, para que eles também ajudem outros. Para fazer eles líderes de corda, e eles vão te ajudar a pastorear a igreja e fazer discípulos que façam discípulos.
Mas Paulo está muito preocupado com Timóteo, porque Timóteo anda tendo problemas na sua fé. Se você olha 1º e 2º Timóteo, você vai ver que Timóteo está sendo confrontado na fé. Porque a nossa grande luta, amados, a gente tem problemas de saúde, a gente tem problemas financeiros, a gente tem problemas de ataques pessoais, a gente tem problema de tudo quanto é ordem, mas todos esses problemas, preste muita atenção no que você está ouvindo, todos esses problemas convergem para uma só área da nossa vida, a nossa fé. Satanás, em todas as situações que passamos dificuldades, sejam aquelas que ele produziu, sejam aquelas que nós produzimos, sejam aquelas que Deus permitiu, qualquer uma delas, sejam de que cunho for, Satanás vai se aproveitar para tentar atingir a sua fé. Então é muito importante que você aprenda com Timóteo, com Paulo, né, ensinando a Timóteo, algumas dicas para você conservar a boa consciência. E você vai ver os motivos de conservar a boa consciência. A primeira coisa, está nesse texto, a primeira dica, é que a conservação da boa consciência, ela impede que nós naufraguemos na fé. Quando a gente não conserva a boa consciência, a gente naufraga na fé. É o que ele está dizendo aqui. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. E por isso, naufragaram onde? Na fé. Então, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Alguns rejeitaram a boa consciência e fizeram o quê? Naufragaram na fé. A fé é indispensável para nós combatermos, para nós lutarmos. Ela é o nosso escudo. Ela é o nosso escudo. E não tem jeito de você usar uma espada de ataque contra Satanás se você também não tem fé na palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. Então como que você vai fazer sem fé? Então Paulo diz para Timóteo, Timóteo, o segredo está aqui, ó, na sua consciência. Timóteo, por onde andam os teus pés? Timóteo, por onde andam olhando os teus olhos? O que anda escutando os teus ouvidos, Timóteo? Timóteo, que tipo de pensamento tem abrigado a sua mente? Você abriga que tipo de pensamento, que tipo de sentimento no teu coração? Timóteo, cuidado. A boa consciência, ela vai evitar que você naufrague na fé. Porque alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram. Olha, lembra de Mineu? Lembra de Alexandre? Pois eles naufragaram na fé e eles estavam dando problema aí. Depois nós vamos conversar sobre os problemas que dão aqueles que naufragam na fé. Eles estavam dentro da igreja, naufragados na fé. E dentro da igreja. Paulo falou, eu entreguei eles a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eles estavam blasfemando. Estavam falando heresias. Consciência. O que é a consciência, irmãos? Vou tentar ser bem simples, né? Sabe aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro? Quem é mecânico aqui de carro? Tem alguém que é mecânico de carro aqui? Hoje de manhã tinha. E nós pedimos para ele levantar e nos dar uma aula de manutenção, né? Quando acende a luzinha vermelha, o que é? Essa semana acendeu a luzinha vermelha do painel do carro do Cleito. Acende a luzinha vermelha. O que pode ser? Freio. O carro está com problema de freio. Acende a luz vermelha. Acendeu a luz vermelha, você pode tomar duas atitudes. Parar o carro por causa do alerta que te foi dado. Tem algum problema no teu freio. Ou você pode ignorar o alerta do painel. A tua consciência é o painel. Você pode ignorar. Se você ignorar, você pode estar descendo aquela curva, descendo aquela baixada com curva, e você lá resolve reduzir a velocidade. Não tem freio. Mas eu
Tinha que ter freio aqui, mas a luzinha te mostrou, você ignorou, lembra? Acende a luzinha no painel, o que pode ser? O óleo. O motor está esquentando, pode ser a água do radiador. Aí você vai indo, na estrada ela começa. Acende, apaga. Acende, apaga. Você fala, tudo bem, vamos que vamos. Aí você tem uma viagem longa para fazer. Você veio lá de Curitiba para Marília. E aquela luz não para de ficar vermelha. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais essa luz vermelha nos meus olhos. Você dá um murro no painel, quebra a luz. Pronto. Acabou o problema. Nada mais te acusa. O carro ficou em perfeito estado, concordam? Não tem mais luz vermelha acendendo. Você rejeitou a boa luz vermelha, a boa consciência, que te avisava. E o que acontece? Fundiu o motor do carro. Mas sabe por que você não parou? Porque você pensou, se eu parar, quem que vai me tirar daqui? Eu vou ter que pagar um guincho. 150 pau. Não vou pagar guincho. Eu vou forçar um pouquinho, eu chego. Quem que já fez isso? Levanta a mão. Alguém já fez isso? Quem que de vocês que fundiu o motor do carro fazendo isso? Levanta a mão. Pois é. Ignoraram a luz vermelha. Aí teve que pagar, eu perguntei pro mecânico aqui hoje, quanto fica para consertar um Golzinho 1000, motor de um Golzinho 1000 que fundiu? Ele falou R$4.000 aproximadamente. E mais o guincho. Então, irmãos, não adianta, a gente vai naufragar na fé. Essa é a primeira dica de Paulo. Você quer continuar sendo um crente, com uma fé genuína, com uma fé viva no teu coração? Não despreze a boa consciência, não ignore-a. Quando ela falar dentro de você, não, você para na hora. Chama o guincho, meu irmão. Fala para o Senhor, Senhor, me reboca dessa situação, me tira daqui, Senhor. Senhor, eu vou aqui, vai fundir meu motor, aqui vai queimar o cabeçote, vai queimar a vedação do cabeçote, aqui vai entortar tudo, Senhor, a ripimboca da parafuseta vai estourar. Senhor, me socorre. Chama o guincho, irmão. Se você não chamar, você vai pagar caro por isso. Não despreze a boa consciência. Por que naufraga na fé? Por que atinge a fé? Por que a boa consciência, aviltada, atacada, ela atinge a fé? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então vamos ler agora no capítulo 3. O que Paulo fala para Timóteo no capítulo 3, versos 8 e 9. Ele diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de bebida, não cobiçosos de torpe ganância. Antes, eles devem guardar o mistério da fé numa consciência limpa. Uau! Paulo está falando sobre diáconos, mas está falando sobre homens especiais, sobre homens que vão cuidar da casa de Deus, e ele diz o que eles devem fazer. Primeiro ele fala o que eles não devem fazer. Gananciosos, gostar de uma biritinha, né? Tem uns crentes que gostam de tomar uma cervejinha, não dá nada não. Tomar um vinhozinho, né? Tomar um esquinho, né? Vai lá, toma uma champanhezinha. Tem umas irmãzinhas que gostam também, tem umas pombagiras que gostam muito disso, né? Tem umas mundiças que gostam muito de bebida também, e que às vezes está na vida de alguns que vêm à igreja, depois não sabe porque cai endemoniado, fala, crente cai endemoniado, não cai não, irmão, cai não, aqui não é crente, cai não. Então, amados,
Paulo fala, olha, que eles sejam homens que sejam dignos. Homens de verdade, que tenham palavra, homens honrados. Que não sejam pessoas que gostem de beber, nem que gostem muito de dinheiro, amantes do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Diz a palavra do Senhor. Aí Paulo fala, então, eles devem apegar-se, eles devem guardar o mistério da fé numa consciência pura. O que é o mistério da fé? Mistério. O que é o mistério da fé? O mistério da fé, irmãos, nada mais é do que aquelas coisas da fé que os ímpios não sabem. Só os crentes sabem. E por que sabemos? Porque nos embates da vida, no dia a dia, Deus vai tratando o nosso coração. E a palavra de Deus vai se fazendo verdade na nossa vida. A gente vai experimentando aquilo que parece loucura, aquilo que parece bobeira. A gente vai experimentando esses princípios na nossa vida. E o que vai acontecendo? A gente começa a ter um depósito de experiências, onde os mistérios da fé se tornaram realidades no nosso coração, e a gente guarda aquilo com a gente. Deixa eu dar uma dica para você, uma outra dica aqui importante. A palavra diz que Maria, quando o anjo Gabriel falou com ela, falou uma série de coisas, que ela queria vir sobre ela, a sombra do Altíssimo iria cobrir ela, e que ela iria gerar do Espírito Santo, ela iria gerar porque a sombra do Altíssimo cobriria ela iria gerar o Filho do Altíssimo. E ela ficou com medo, ela ficou preocupada, e aí o anjo falou para ela, não temas, Maria, não temas, não fique preocupada não. Ela, tadinha, ela era uma menina, ela não sabia de nada, de repente aparece um anjo na frente dela falando um monte de coisa que parece desconexa. Como que eu vou ter um filho se eu nem casada sou, né? Mas aí a palavra diz assim, Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Então preste atenção no que você vai ouvir agora. Tem experiências, amados, preste muita atenção. Tem experiências particulares que temos com Deus, que alimentam a nossa fé. Sua fé particular, é uma experiência sua, não é minha, não é de mais ninguém, que você deve guardar bem lá. Sabe aquele lugar da prateleira de experiências tuas que tem um lugar de honra, é aquela experiência. Cala ela no teu coração, deixa ela bem guardadinha. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pega aquela experiência e guarda, fica só para você. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, preste atenção, vai chegar um dia, para cada um de vocês, para cada um de nós, vai chegar o dia em que Satanás vai pedir a sua vida para te peneirar. Ele vai querer peneirar você. Ele vai falar para Deus, dá a vida daquela mulher que vai na igreja lá do Berbel, dá a vida dela para eu dar uma peneirada nela. Porque ele tem certeza que se ele peneirar você, você não passa pela peneira. Está tão sujo que vai ficar na peneira a sua vida. Ele vai falar, sabe aquele um lá que se diz crente na igreja do Paulo Berbel, deixa eu pegar ele um pouquinho, só um pouquinho, ele vai blasfemar na sua cara. Jesus está advogando a sua causa na presença do Pai, mas Satanás um dia pedirá a você, porque ele te acusa todo dia. Não sei se você sabe disso. A palavra de Deus diz que todos os dias ele aparece na presença de Deus para acusar você, para acusar os irmãos. Todos os dias ele acusa você. Sabe aquelas besteirinhas que você faz, que você pensa, que você dá uma de migué e faz de conta que não fez? Satanás viu, ele acusa você. Ele fala assim, você está abençoando aquele cara lá? Olha o que ele fez lá.
Dá uma olhadinha, Deus, eu vou passar um filminho para o senhor. Sabe a denúncia, como que fala? Agora, como que é esse negócio das denúncias, como que é o nome? Da delação premiada? Toda vez tem uma delação, sabe, você vê o Renan Calheiros lá em Polvorosa, agora o Temer, né, e o Lula e a Dilma pedindo no Supremo Tribunal para cancelar aquilo, não valer aquela conversa que foi gravada, né? Todo dia aparece uma gravaçãozinha sua lá no céu. Todo dia. Aquela olhadona que você deu para aquele maquinário matador de crente que passou lá na frente do seu trabalho, que você deu olhada assim, né? Você seguiu com a tua zoinho, olhando, viajando na maionese, pensando coisas que não devia. Satanás está só de olho no você. Aí ele aparece diante de Deus e fala: Deus, eu vou te mostrar um filminho. Sabe aquele irmãozinho lá da igreja? Dá uma olhadinha na visão panorâmica que ele teve hoje. Olha aí, ó. Pega lá o iPad dele e mostra para Deus. Dá uma olhadinha na visão panorâmica que ele teve. Olha o que ele estava imaginando. Era eu. Ele aceitou. Todo dia ele vai te acusar. Mas um dia ele vai falar assim, ó. Deixa eu peneirar ele. Você lembra que Jesus falou para Pedro? Satanás pediu-te para peneirar-te, como se peneira o trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus não falou, roguei ao Pai para que não te peneire. Ele vai te peneirar. Mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Porque Ele quer atingir o quê? A tua fé. Ele quer que você deixe de ser crente. Então aí nesse dia da peneirada, né, nesse período da peneirada, porque às vezes não é um dia, são 2, são 10, é um mês, às vezes é um ano de peneirada, que Deus deixa, e Satanás vai te cozinhando em fogo brando, e só vai peneirando. E então, nesses dias, aí você fala assim, não, mas Deus é verdade. Não, é verdade, eu sou salvo. Aquele dia eu levantei a mão para entregar a vida para Jesus. Aí Satanás fala, filho, você levantou a mão, e o coração? Deus olha o coração, olha o seu coração. A boazuda da esquina lá, você está saindo com ela. Você é crente coisa nenhuma, seu picareta. Aí o irmão fala, não, mas eu creio em Deus. Sim, eu creio, eu tive aquela experiência fantástica aquele dia. Eu vi acontecer lá uma libertação. Eu orei e a pessoa foi liberta. E Satanás fala, que liberta, rapaz? Você acha que você ia me derrotar? Aquilo ali, na verdade, era um problema psicológico. É um problema antropológico, cultural. Aquela pessoa simulou o endemoniamento, porque ela está acostumada a ver televisão, que quando põe a mão na cabeça já começa a dar streamlink, e ela ficou daquele jeito, mas na verdade aquilo tudo é papagaiada. Aí isso tudo na sua cabeça. Aí você fala, não, mas teve aquela cura sobrenatural, eu lembro aqueles dias que o pastor orava, e as pessoas eram livres das dores e tal, tudo psicológico. Isso aí era influência, o pastor falava e as pessoas acreditavam nele, então estavam somatizando a dor, pronto, acabou. O pastor falava, o pastor falou, Deus agiu. Não tem nada de Deus, meu querido. Eu vi as pessoas caírem no poder de Deus. Você nunca assistiu na televisão os caras também fazendo cair, pôr a mão na cabeça e cair? É tudo igual. Isso é tudo força mental. Parapsicologia explica. Sabe o que vai acontecer com a sua fé? Sua fé vai ser testada e provada no fogo. Isso é muito sério. E muitos nesse momento abandonam a fé. Se você lembrar, Jesus falou que a semente é semeada, às vezes sobre pedregais, e ela nasce rápido, é uma alegria só. É uma alegria só. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Aí vem a tribulação, vem os escândalos, e a pessoa se escandaliza e vai embora. Perde a fé. A tua fé está em jogo todos os dias, quando você resolve dar aquela beliscada no pecado.
aquela olhadinha para onde você não devia, aquela visitada naquele site que você não devia mais entrar, você devia bloquear. Aquela olhadinha a mais quando você vai trocando esses canais agora, essas TVs por satélite, TV a cabo, você está trocando o canal lá assim, você está procurando um filme, um jogo de futebol, você está procurando um noticiário, e de repente você escuta assim, aí você começa, você vê uma mulher montada em cima do cara, parecendo que está cavalgando, né? Aí o dedo que devia fazer plique, a consciência faz plique. Você quebra, você fala assim, deixa eu ver um pouco, não vai fazer mal nenhum. Você quebra a luzinha vermelha do painel. Pronto. Sua mente foi invadida pelo calor do inferno. Você vai fundir o seu motor. Vai custar caro para você isso. Por isso a palavra diz que a gente deve ocupar a nossa mente com tudo onde há louvor, onde há boa fama, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é onde há honra. Isso deve ocupar o nosso pensamento. E quantos de nós estamos colocando lixo nas nossas mentes, através do que vemos, do que ouvimos, das relações que temos na sociedade? Tudo o que fazemos, irmãos, tudo. Eu estava falando hoje de manhã isso, é importante você saber. Tudo o que fazemos é espiritual. Tudo. Jogar futebol é espiritual. Nadar é espiritual. Andar na rua é espiritual. Contar piadas, contar historinhas é espiritual. Rir é espiritual. Debochar é espiritual. Ser violento é espiritual. Só que é uma espiritualidade maligna e tem a espiritualidade santa. Mas tudo que você faz reflete na sua condição espiritual, na sua vida. Tudo. Isso vai ter reflexos diretos na tua vida. Por isso, a palavra está dizendo que você deve guardar a fé. Ele está falando dos diáconos e ele fala, pessoas que guardem a fé. Por quê? Porque eles são exemplos. Eles são exemplos para o rebanho. Eles devem apegar-se ou guardar os mistérios da fé com numa consciência limpa. Ora, a consciência limpa é um depósito de mistérios. Porque ela dá uns toques em você assim. Você fala, mas por que eu estou me sentindo mal? O que é? Eu não vi nada, eu não fiz nada. Mas o Espírito Santo já puxou. O Espírito Santo já puxou lá o backup, né? Ele já fez, ele acionou a informação dentro de você. Cuidado. Você já entrou em algum lugar? Você entra e de repente vem aquela sensação assim, tem alguma coisa errada aqui. Mas você não falou com ninguém, você não viu nada demais, mas você fala, tem alguma coisa errada. Quem já teve essa sensação? La consciência limpa. Ela percebe. O Espírito está te avisando e ele usa a tua consciência. E então, você depois começa a perceber aquela mulher jogando um ar de graça para o teu lado, aquele homem com aquele chaveco, né? Aquela situação favorável para um erro, aí você fala, Deus, era isso aqui, ó. O marvado está aqui, eu vou dar no pé. A consciência limpa, ela é um depósito da fé genuína. Se você corrompe ela, se você rejeita ela, você naufraga na fé, a sua fé vai por água abaixo. Mas se você mantém ela pura, então os mistérios da fé, todas aquelas experiências, tudo aquilo que a palavra ensina, tudo aquilo que há de maravilhoso na palavra de Deus, de princípios, valores, poder, graça de Deus que te foi passado pelo Espírito, fica tudo intacto, porque a tua consciência está limpa. De grão em grão, a galinha enche o papo. E a palavra de Deus diz que um abismo chama, vem em mim outro abismo. E uma sepultura chama outra sepultura.
Um pecado chama outro. Você sabe qual é a avó do pecado? Porque o pecado tem vó e mãe. Sabiam disso ou não? Sabiam ou não? Oi? Na verdade a morte, né? A morte tem mãe, avó e pai. Desculpa, eu errei. Tem avó e pai. Fala para o teu irmão aí do lado, o pastor errou. É avó e pai. Qual que é a avó da morte? A avó da morte é a concupiscência, o desejo desenfreado. Eu quero. A concupiscência, depois de acolhida, ela gera o quê? O pecado. É o filho da concupiscência, é o pecado. E o pecado, depois de concebido, gera a morte. Então, a avó do pecado é a concupiscência. Começa quando a gente cobiça e não dá ouvidos para la consciência. Para a consciência. Ah, não faz mal olhar um pouco aqui, não faz mal ver isso, não faz mal pegar isso, não faz mal ir ali, não faz mal aquilo, não faz mal aquilo outro. Ah, eu vou ali no barzinho, ah, eu vou conversar com aquela baranguinha, ah, eu vou ali, né, eu dou aqueles tapas, eu dou uns beijinhos na mina, eu dou uns beijinhos no brotherzinho lá e tal, a gente dá umas pegadinhas, né, e tá, não vai dar nada, não vai dar nada. Você que pensa que não vai dar nada. Vai dar morte. Lá no final está te esperando a morte. E morte é separação de Deus. Então, meus amados, nós temos que conservar a boa consciência, porque aqueles que desprezam a boa consciência naufragam na fé. E naufragam na fé por quê? Porque a boa consciência, a consciência limpa é o depósito dos mistérios da fé. Mas tem um grande problema nesse negócio. Porque quando a gente rejeita a boa consciência, a gente rejeita um dia, rejeita dois, rejeita numa situação, rejeita na outra, rejeita na outra. Você sabe o que a gente está fazendo com a consciência? A gente está queimando a consciência. A gente está cauterizando a consciência. A gente está tornando a consciência insensível. Depois de algum tempo você não consegue mais ouvir a voz da tua consciência. Nada mais fala dentro de você. Você começa a acreditar nas mentiras que você fala. Você começa a acreditar que não tem problema nenhum. Você começa a acreditar que o amor é lindo. Não pode ser para uma pessoa só. Tem que caber mais gente nesse negócio. Isso tudo vai trazendo desgraça para a sua vida. Olha só o que diz o capítulo 4 de 1 Timóteo, versos 1 a 5. Preste atenção, irmãos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. De novo a fé, ó. Por quê? Porque eles seguirão espíritos enganadores. Como que eles vão seguir espíritos que eles não veem? Eles seguirão doutrinas de demônios, porque eles ouvirão as doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de onde? Essas doutrinas vêm de homens hipócritas. O que é um hipócrita? É um cara insensível, ele vive uma coisa, ele fala uma coisa, vive outra. Ele é uma fraude. Homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência. Tem a sua consciência o quê? Cauterizada. Eles cauterizaram a própria consciência. Por quê? Porque eles mentiram tanto para eles mesmos. Eles se enganaram tanto. Eles foram tão fraudulentos consigo próprios. Eles cauterizaram a consciência. E eles se tornaram hipócritas. E o hipócrita, a pessoa que se mostra crente, mas tem uma outra vida lá fora, é um hipócrita. O hipócrita, ele é um depósito de doutrinas demoníacas, porque ele não se relaciona com Deus, ele se relaciona com espíritos malignos. E os demônios
Levam eles para cá, levam eles para lá, levam para lá e fala coisa na cabeça deles. E eles se tornam um fosso de lixo, cheio de hipocrisias e mentiras. E prestem atenção, amados. E tais ensinamentos, verso 2, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada. Proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom. Quanto das coisas que Deus criou é boa, irmãos? Quantas? Por favor, fala mais alto. Quanto das coisas que Deus criou é bom? E como que a gente deve receber essas coisas? O Senhor ensina. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Lembra do apóstolo Pedro? Todo cheio de regras e de não me toque, não me rele. E ele está lá em cima, na laje da casa do Simão Curtidor, e vem vindo lá os camaradas da casa de Cornélio para falar com ele, e eram gentios que vinham falar com ele. Judeus não conversam com gentios, e não conversavam pelo menos, né? E aí então Pedro está lá em cima, e de repente diante dele se descortina como um lençol, como se fosse um lençol, e nele tinha tudo quanto é espécie de animais, tudo quanto é espécie de animais, e ele ouviu uma voz: pega, mata, come. Pedro falou: jamais, Senhor, eu não vou comer uma coisa impura dessa. Senhor, sou brother, não come isso aí não. Deus falou para ele: não considere impuro aquilo que Deus santificou. Eu sei que alguns ficaram chateados comigo domingo passado, quando eu falei dos adventistas do sétimo dia. Eu até postei, eu não sei nem se eles vão me processar por causa disso. Tomara até que processe, quem sabe eu vou preso, né, porque eu não vou pagar para nada para ninguém não. Irmãos, eles proíbem tomar café, beber Coca-Cola, eles proíbem comer carne de porco, comer isso, comer aquilo. É um povo tudo voltado para essas coisas, não coma, tem que guardar o dia, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eles acreditam que Jesus e o diabo trabalharam juntos na expiação do seu pecado. Porque eles fazem uma leitura daquele bode emissário e do outro bode que fica, o que é sacrificado no altar e o que é mandado embora com os pecados do povo. Eles colocam que aquele bode que é mandado para o deserto é Satanás, e que ele também levou o pecado nosso sobre ele. E eles creem na aniquilação da alma. Eles creem que nós vamos ser aniquilados, aqueles que não creem, né? E nós também, porque eles acreditam que nós não somos igreja e que eu sou um baita de um endemoniado, um baita de um hipócrita. Eles creem nisso, eles falam isso na doutrina deles. E eles creem que nós vamos ser aniquilados, isso é, não vai ter inferno, só vai ter céu. O inferno eles tiraram da Bíblia. Então, amados, toma cuidado. Gente proibindo o casamento, proibindo o que você tem que comer, né? Querendo controlar a sua vida. Você não pode beber isso, não pode comer aquilo. E entram na sua casa com aquelas revistinhas de alimento, de alimentação saudável. Eles entram com isso, dando de bacana, chamando você de irmão, mas eles não consideram você irmão, porque você não guarda o sétimo dia. Eles não consideram ser irmão, não. Eles acham que a única igreja que vai levar você para o paraíso, para o céu, é a igreja adventista do sétimo dia. E ponto. Você tem que estar lá dentro. E eles vão te seduzir. Hoje eu vi uma gravação que postei lá, pega no meu Facebook, você vai ver a gravação do pastor dessa televisão Novo Tempo, ele orando, ensinando as pessoas, os fiéis daquela igreja, a orar, aceitando a profetisa Ellen White. Ele está lá, o vídeo dele está lá. Agora que você entendeu melhor os escritos da profetisa Ellen White, vamos fazer uma oração aceitando a Ellen White.
Estranho. Não é? Já pensou alguém falar para você, você agora entendeu o pastor Paulo Berbel? Você entendeu como ele é um homem de Deus? Agora vamos fazer uma oração aceitando o Paulo Berbel. Não tem nada estranho nessa conversa. Aceitando o quê? Oração aceitando, eu aceito Ellen White. Aceita como o quê? Como minha profetisa inspirada. Vai te catar, rapaz. Irmãos, isso é muito sério. Aí você vai lá, dá uma mordidinha na comidinha dos adventistas, dá uma mordidinha na comidinha dos mormons, dá uma mordidinha na comidinha dos testemunhos de Jeová, dá uma mordidinha na comidinha do padre Marcelo, do outro padre lá, o bonitão, como que é o nome dele? Hã? Vocês estão sabendo, né? Aí vai lá dar uma mordidinha na comidinha do Edir Macedo. Aí você dá uma mordidinha na comidinha do boiadeiro lá, do bispo boiadeiro. Aí uma comidinha do missionário. Dá um pouquinho, você está feito uma lavagem. Está dentro de você, está uma porcariada só. Se você aviltar a tua consciência, ela vai ser cauterizada. E o grande problema disso é que com o tempo, por ela estar cauterizada, você não tem mais sensibilidade ao erro. E aí o Espírito Santo não tem como falar com você. E aí você aceita tudo. E aí começa esse esforço ascético. A Bíblia chama de rigor ascético. Eu não sei se eu marquei esse texto aqui. Eu acho que eu... Colossenses 2, 23. Vamos lá. Colossenses 2, 23. Eu marquei sim. Irmãos, que oração. Meu celular acabou a bateria, não tem como ver. Já são 9 já? Tá. Prometo que termino agora, tá? Então, Colossenses 2:23. Diz assim. Vamos começar no 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, como não manuseis, não proves, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade do corpo, mas não tem algumas traduções que trazem rigor ascético, né? Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aí o cara está fazendo tudo errado, mas ele fala, mas eu não como isso, eu não bebo aquilo, eu não faço aquilo outro. Você faz. Você faz. Você não guarda esse dia, você não ele aponta para você. Você está condenado, mas eu estou na igreja certa e eu não bebo café. Eu não bebo refrigerante. Cara, eu estou bem. Guardo o sábado. Eu dou umas guardadinhas até no domingo também, eu não faço nada no domingo, porque vocês tudo descansam no domingo, e no domingo também eu não trabalho, então eu fico sábado e domingo de folga. Eu já dou uma acelerada para domingo. Amados, o rigor ascético, a privação, ascetismo é pensar que, privando-se dos prazeres ou dos desejos da sua carne e dos seus pensamentos, você vai se purificar. A nossa purificação, a nossa santificação, vem por meio do sangue do Senhor Jesus. O sacrifício dele é que nos santifica. Amém? Não é o nosso esforço humano, senão a gente não precisava de Jesus. Agora, por conta de Jesus, porque Jesus me amou, porque Jesus se entregou por mim, porque Jesus fez toda aquela obra maravilhosa, então eu, por amor, vou servi-lo. E eu vou fugir
do pecado. Eu vou fugir das paixões da mocidade. Eu vou fugir das coisas erradas e vou resistir a Satanás até que ele fuja de mim. Conserve a boa consciência. Não avilte. Isso quer dizer, não machuque, não afronte a tua consciência. Não negue os alertas da tua consciência. Porque senão você vai naufragar na fé. Porque a tua consciência é o depósito dos mistérios da fé. E se você naufraga na fé, você fica cauterizado e você vira um vaso de desonra na mão de Satanás, trazendo tudo quanto é tipo de contaminação para o rebanho de Deus. Aí você vai para outro lugar e volta cheio de novidade. Lá a gente faz assim, lá a gente faz assado, lá a gente tem pulseirinha para não falar palavrão. Quando você fala palavrão, você dá um beliscão na pulseirinha. Irmão, vai te catar com esse negócio de pulseirinha. Você falou palavrão, você fez coisa errada, o que você tem que fazer? Dar puxão em pulseirinha, trocar pulseirinha de braço? O que é que você tem que fazer? Você tem que confessar o seu pecado. Você tem que abandonar o seu pecado. É ou não é verdade? Parar com essas coisas de criar artifícios. O que o Senhor nos ensinou, irmãos. Isso é neurolinguística. Você judia do seu corpo, dá um estalão no seu corpo, para o seu corpo sentir, a sua memória vai ficar fresquinha na sua cabeça. Para! Jesus já te deu um elastiquinho, chama consciência. Não avilte tua consciência, porque senão não tem elastiquinho, não tem pulseirinha, não tem odres, não tem encontros que vão mudar a sua vida. Você vai naufragar na fé, e Deus não quer que isso aconteça. E você será, além disso, será um vaso de desonra e um vaso que vai macular os seus irmãos. Venham para cá, venham todos aqui, por favor. É isso que você ouviu, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conversar mais de pertinho aqui. Desce daí, irmão, vem para cá. Fala para suas